Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Hacking HR. Seremos 3 dias aí de puro conteúdo para vocês, pessoal de RH, conseguirem fazer o seu plano de retomada, entender um pouquinho mais sobre o que vai ser esse novo normal e compreender quais são as habilidades necessárias para que a gente consiga passar disso de uma forma menos caótica. A gente está aqui, eu sou Lud Pimenta, sou fundadora do RH Lab, tenho mais de 12 anos de conhecimento e experiência dentro da área de recursos humanos. Hoje, dentro do RH Lab, a gente trabalha como um laboratório de consciência e construção do futuro do trabalho. E junto a essas 3 mulheres, que está faltando a Laura aqui, incríveis, a gente resolveu nos unir para a gente poder fazer um trabalho que tenha mais impacto, e a gente acha que colaboração nesse momento faz todo sentido. Então, estou aqui com Anne, Rafa e Cris. Queria desejar boas-vindas para todos vocês e vou dar a palavra, então, para a Rafa para dar continuidade nas nossas apresentações. Certo, obrigada, Lud. Bom, então, eu sou Rafa, né, sou da Skipo, e vou falar aqui um pouquinho para vocês. Esse é o nosso momento da gente realmente se apresentar, até porque a gente vai se ver pra caramba aí nos próximos dias, o que é ótimo. E aí a ideia é que vocês já conheçam a gente agora, porque aí nos próximos vocês já vão linkando e a gente já vai ficando íntimo aí nessa jornada. Então tem muita coisa legal. Então eu sou da Skipo. A Skipo, ela quer dizer tripulação em Esperanto. Então, e é justamente isso que a gente trabalha lá, de ajudar essas equipes, né, enquanto uma tripulação mesmo, a navegar nesse momento que está tão conturbado, né, a gente tem tantas novidades, tem tantas oportunidades ao mesmo tempo, e às vezes a gente não sabe exatamente como aproveitar essas oportunidades. Então, assim como a gente faz na Skipo, de ajudar os líderes e as equipes a se colocarem, a revolucionar esse trabalho, a nossa ideia é fazer aqui com a gente também, para as equipes de RH, para que vocês olhem para as equipes de vocês hoje, para que vocês pensem, o que essa minha equipe de RH tem que eu posso aproveitar para esse momento, para a gente sair mais fortalecido ainda daqui, e o que a gente precisa construir juntos, que a gente vai fazer muito aqui nesse momento, né? Então, a Skipo tem um braço voltado para líderes e equipes, um outro braço voltado para RHs, para ajudar essas equipes a se fortalecerem em relacionamentos, em processos, né, e em outros projetos também, como mentoria, como é o nosso RH 2020, que a gente faz também junto com o RH Lab, né, a gente ajuda business partners também, e é isso que a gente quer fazer aqui, gente, olhar para esse futuro, olhar para esse presente, juntar essas duas coisas e a gente planejar juntos. Então, nós temos aqui 4 perfis muito diferentes nessa equipe, que foi uma equipe de projeto, que foi uma equipe super rápida, que se uniu por um propósito, e a gente quer que esse propósito fique muito claro aqui para vocês, e que cada um desses perfis agregue, né? Acho que esse é o nosso grande objetivo, chegar ao final desses 3 dias com aí uma nova visão, mas também com muita coisa prática para vocês levarem para o dia a dia de vocês. Então, contem com a gente. Valeu, Rafa. Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos aqui nessa jornada do Hacking HR. A gente preparou com muito carinho. Eu sou a Anne, da Laura Vidal Consultoria. Aqui já me conhece, não me conhece, fica agora me conhecendo. Eu trabalho aqui, sou sócia da Laura, na Laura Vidal Consultoria. A Laura não está aqui com a gente, mas a gente vai aí nesses encontros que a Rafa comentou, a gente vai se encontrar aí, vamos ter bate-papo, eu e ela também, com os nossos convidados aqui. A Laura Vidal Consultoria é uma consultoria de desenvolvimento humano organizacional. A gente se posiciona num lugar para transformar pessoas em negócios para terem sucesso na nova economia. Então, a gente se conecta aqui com esse time de feras aqui, de mulheres super talentosas, com essa causa, com esse propósito, né, de causar impacto aí para você, dar uma mexida aí, trazer reflexões importantes,
ferramentas importantes, cases interessantes para impactar o seu jeito de pensar, impactar o seu jeito de olhar para o que está acontecendo hoje no mundo, né? A gente está num momento aí bastante atípico, né? Bastante diferente, tem transformado muitas coisas, e nesse lugar a gente se conecta, nesse momento de transformação e nesse lugar para trazer aí conteúdos que foram selecionados com muito carinho pela gente para compartilhar com vocês aí ao longo desses 3 dias. Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Fiquem super aí à vontade nessa jornada. Serão 3 dias de bastante conteúdo aí e muitos encontros com a gente aqui, então não percam, 3 encontros por dia, estejam aí, programas, agendas, você não pode perder, e a gente vai estar conversando aí ao longo dos dias. Se vocês quiserem também saber mais sobre as nossas consultorias, fiquem à vontade para nos acessarem, para perguntarem, tem aí o chat, mandem suas mensagens, que a gente também está aqui super disponível para responder aí para vocês as dúvidas que tiverem sobre os conteúdos e sobre as nossas empresas. E assim eu passo a palavra para minha colega Cris. Cris, vai lá. Obrigada, Anne. Obrigada, meninas. Prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Eu sou a Cris Oliveira, CEO e cofundadora da H-Restart. Tenho mais de 24 anos de experiência em recursos humanos e há 2 anos fundei com meu sócio uma startup HR Tech para apoiar as empresas na transformação de onboarding de seus profissionais, tornando uma jornada totalmente leve, encantadora, uma plataforma modular, digital, totalmente digital, com vídeos, podcasts, pesquisas e NPS, tudo isso para que possamos encantar nossos profissionais, especialmente nesse momento agora de plena transformação digital. Teremos 3 dias, 3 trilhas, 3 conteúdos por dia, e hoje a gente inicia com Mindset. Vamos transformar a nossa forma de pensar. Vamos transformar a nossa maneira também de agir, né? Por que não? E hoje, o nosso primeiro tema é Digital First, modelos de negócios, modelos pós-digitais, com a Rafa e com a Lud, para iniciar essa jornada. Aproveitem, sucesso, espero que vocês curtam bastante. Meninas, é com vocês. Obrigada, meninas. Um beijo e até mais tarde, né? Beijo, até mais. Tchau, agora, tchau. Às 17 horas vai ter a Anne falando sobre o novo normal. E às 8 horas a gente volta aqui, eu e Rafa, junto com a Lígia e com a Milena, para falar sobre confiança. Isso aí. Então vamos lá. Até mais, tchau. Bem, pessoal, bem-vindos. Agora que a gente está sozinha no quarto. Somos nós. Vamos conhecer um pouquinho vocês. Fala pra gente aqui, essas 53 pessoas que estão assistindo a gente. Fala de onde vocês estão falando, onde que vocês trabalham, o que fazem, como é que tá a quarentena. Conversa com a gente, porque a gente está isolada aqui, esperando vocês falarem com a gente também. Né, Rafa? E vocês vão perceber que isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui ao longo dessa 1 hora com vocês. Então, esse aquecimento vai fazendo todo sentido. Já vão trazendo aqui pra gente percepções que vocês vão tendo, tá? A gente também queria deixar isso muito aberto aqui para vocês. A gente falou alguma coisa, veio uma dúvida, veio um insight, já coloca aqui no chat pra gente, porque a gente quer fazer desse momento um momento bem interativo, é a nossa abertura, né? É o momento realmente da gente abrir a cabeça, e para a gente abrir a cabeça para todo o conteúdo que vem aí, a gente realmente precisa chegar no ponto de cada um. Então, não se sinta desconfortável de perguntar. Pergunta mesmo, traz aqui quem vocês são e interajam com a gente, porque essa abertura aí de novas perspectivas tem tudo a ver com esse momento. Com certeza. Ó, a Luciana falou aqui que é da Take. Take a Nap, Manaus, olha que bacana. João Pessoa, Santa Rita do Sapucaí. Gente, sou apaixonada por Santa Rita do Sapucaí, porque é onde acontece o Hack Town, né? Bianca, que bom ter você aqui. A Bianca é nossa aluninha lá na pós do RH 4.0, é aluna da Lud também. Oi, Bianca! Muito bom, gente.
Bem, a gente está aqui hoje ao vivo para falar com vocês sobre Digital First. Se alguém souber o que é Digital First, fala aqui com a gente. Tentem compreender o que vocês consideram. A gente vai passar um breve contexto do que é esse Digital First para a gente aprofundar um pouquinho em como que pode ajudar vocês na atuação do RH. Aconteceu uma pesquisa por uma consultoria chamada International Data Corporation, onde eles levantaram um estudo da ascensão da economia digital no mundo. E eles disseram que até 2023, a maioria das organizações, mais da metade, na verdade, do PIB mundial, ele vai ser impulsionado por produtos e serviços de empresas que estão totalmente transformadas digitalmente. E ao longo desse tempo, né, a gente tem vivido a pandemia e a gente tem avaliado também um outro cenário, que as organizações, elas não vão conseguir competir nessa parte da economia digital se elas não forem capazes de competir com seus próprios mercados. Só que o que a gente tem visto na pandemia também é o surgimento de várias outras economias que estão nos colocando aí com grandes desafios na nossa forma de pensar, na forma como a gente tem compreendido quem são de fato nossos concorrentes, se faz sentido ter concorrente nessa vida, né? E ao mesmo tempo tá aí o Digital First para dentro do RH. O Digital First, ele é principalmente uma forma de pensar. Se a gente for levar em consideração, o Digital First, ele traz para a gente, dentro das organizações, essa digitalização como uma forma de modelo de negócio. Então, eu já queria tirar aí as expectativas de vocês, porque dentro dos nossos estudos, né, Rafa, a gente já compreende que é muito difícil de implantar o Digital First, a gente vai explicar por quê ao longo dessa palestra. E, principalmente, existem várias questões relacionadas à nossa cultura, ao nosso desenvolvimento da capacidade individual de cada um, para que a gente consiga atingir esse patamar de Digital First. Então, esse é o primeiro ponto, né? É importante a gente frisar isso. Mas a gente considera, e essa palestra, o objetivo dela é justamente com isso, que o RH ele precisa assumir essa responsabilidade de produzir uma cultura digital first. E isso é totalmente possível, né, Rafa? Isso. E eu acho que esse é um ponto que nós vamos bater bastante aqui na tecla com vocês, e a gente já começa de agora. Como a Lud falou, o Digital First, ele é difícil, assim como a gente fala de transformação digital, assim como tudo que a gente fala, ele perpassa pela cultura, ele é difícil, mas ele não é impossível, só que a gente precisa entender muito bem em que momento nós estamos e qual a maturidade da nossa organização, das nossas equipes, das pessoas que trabalham e dos líderes, né? Eu acho que esse é o ponto principal. E eu acho que a gente pode começar, inclusive, já para a gente já trazer uma disrupção aí na forma de pensar, né, em relação ao que a gente fala desse digital, porque esse exemplo vai ficar muito claro para vocês, e ele, na verdade, embasa aí quase que todo o nosso raciocínio para ficar palpável para vocês levarem para o dia a dia de vocês. Quando a gente pensa em empresas digitais, né, eu tenho quase certeza que vem na cabeça de vocês um exemplo. Se eu colocar aqui no chat, eu tenho certeza que esse exemplo vai surgir aqui, porque é muito comum que isso aconteça, né? Por exemplo, nós vamos usar a Uber como um exemplo aqui para vocês, para a gente tentar trazer isso mais para o concreto, né? Desse mindset que a gente tanto fala, porque senão ele fica realmente muito fluido. Se a gente pensar, será que o Uber hoje é uma empresa que é digital first? O que vocês acham? Vocês colocariam aqui no chat. Ele é digital first ou ele não é digital first? Falem pra gente. Contem aqui o que vocês acham. Se a gente for levar em consideração
ao pé da palavra, né? Tipo, ser digital. Será que o Uber, ele é digital? Será que ele faz ele ser, de fato, um digital first, um digital primeiro? Ó, tem gente falando aqui que sim. Acho que não é. A Reproença falou, acho que não é. Faz sentido que seja first. Marina Madeiro falou. Faz sentido, né? Faz sentido. Então, gente, vamos lá, dentro da nossa, do que a gente trabalha, do que a gente vai trazer aqui para vocês, da nossa perspectiva, e também, claro, a perspectiva de todos os estudos que a gente vem fazendo, o Uber, ele não é necessariamente digital first. E aí vem uma primeira disrupção para mostrar para a gente como realmente o digital first é uma forma de pensar, e não a ferramenta em si. Se nós pensarmos no nosso aplicativo, né, com certeza, ele é digital, a gente está aqui, a gente está usando, a gente usa ele o tempo inteiro, tudo que a gente vai fazer é online, né, a gente não tem outro meio aí de interação com o Uber, a não ser que pelo próprio aplicativo, inclusive quando a gente entra dentro dos carros, tudo ali, até para você mudar a rota, para você fazer alguma coisa, você precisa fazer dentro do aplicativo. Dá muita autonomia para o usuário, né? Ele está dentro da casa do usuário. Exato. Agora, se nós pensarmos enquanto modelo de negócio, aí é quando a gente começa a pensar no digital first, principalmente essa nossa provocação, gente, é aqui no Brasil. E eu acho isso bem legal para a gente pensar na nossa cultura. Porque quando a gente fala de cultura organizacional, a gente não tem como falar da cultura organizacional sem a gente pensar na nossa cultura nacional, porque elas vão ter uma interdependência, mesmo quando a gente fala de uma empresa que é global. Mesmo uma empresa global que tem a sua cultura, né, que acaba sendo divulgada mundo afora, a cultura nacional vai impactar a forma como essa cultura nacional vai se comportar dentro das organizações, tá? Então é importante a gente pensar nisso. Quando a gente pensa aqui no Uber, no Brasil, e a gente pensa aqui nos nossos serviços, né, como ele funciona, a gente vê uma intermediação da empresa enorme entre o usuário e o motorista. E muitas vezes a gente entende essa intermediação até por uma questão de segurança, né? Então, por exemplo, a gente tem uma segurança de pagamento. Então, o dinheiro que a gente paga, ele não vai direto para o motorista. Ele não é um aplicativo em que as pessoas se encontram, mas a forma de pagamento já está ali. A gente pagou, vai para o motorista. Não. Nós pagamos, vai para Uber e eles depois disponibilizam para eles, né? Nós temos uma série de questões de segurança também. Então, seja por perda de materiais dentro do Uber, gente, quem nunca perdeu o celular dentro do Uber, né? E aí, para você entrar em contato com o motorista, para você entrar em contato com o motorista, você tem que fazer o quê? Você tem que ir via Uber, a Uber que te coloca em contato com o motorista para que você fale com ele e veja se tem alguma coisa ali. A questão de segurança, né? Então, você começa a ter formas de colocar a segurança mesmo enquanto usuário, ou o próprio motorista. O motorista também, ele também tem um seguro para sequestro, para roubos dentro do Uber, né? Se ele estiver dentro da navegação do Uber, ele é assegurado. Se ele, de alguma forma, sair dessa rota, ele já vai ter alguns problemas caso aconteça com ele, né? Isso, assim, da gente olhando no mercado. Então, a gente vê que tem um controle do negócio, um controle da empresa dentro dessa relação enorme. E muito desse controle, claro, é pela nossa cultura, mas por uma palavrinha que é bem importante a gente falar, que é a confiança, né? A gente tem falado tanto da confiança hoje em dia, seja dentro das organizações ou na sociedade, e ela parece estar tão em voga, mas ao mesmo tempo tão questionada. E isso acontece dentro dos modelos de digital first, né? Então a gente vê que o Uber tem essa intermediação enorme. Ela não é uma plataforma em que todo o digital acontece ali de uma forma muito interativa. A gente tem essa intermediação muito clara.
E quando a gente olha para alguns modelos de economia, né, e aí citando uma querida nossa, uma pessoa que a gente super indica, inclusive, quem quiser visitar a página dela é indicada demais, que é a Lígia Zottini. Ela deu uma masterclass nos Virais, que é um curso de business partner, né, que eu, Lud e Cat da Unbox a gente realiza. E ela trouxe para a gente modelos de economia, saindo desde essa economia mais tradicional, passando pela economia digital, né? E indo até o último nível de economia, que é uma economia baseada na confiança, um dos últimos níveis da economia, que é a confiança. E aí a gente passar do digital para essa confiança é justamente eu cuidar, eu saber que eu tenho um cuidado com a sociedade, eu saber que eu tenho um cuidado com o carro do motorista que eu estou entrando, eu saber que eu tenho um cuidado com o pertence do meu cliente que ficou ali, eu saber que eu tenho um cuidado com a forma de pagamento e que nem sempre a gente percebe. Então, percebam que passar para esse digital first, ele passa por uma mudança de ver, uma mudança de cultura, uma mudança de lidar com os colaboradores dentro da empresa e uma forma diferente de lidar, inclusive, com os seus clientes. Lembrando que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? O digital first, ele não é digital alone. Então, isso é bem importante da gente frisar, né, Lud? Com certeza. Principalmente porque a gente tem visto hoje, com a pandemia, que muito dos nossos hábitos de consumo mudaram. E os hábitos de consumo, eles mudaram para alavancar mais ainda essa percepção para todo mundo de digital first. Porque se a gente estivesse explicando isso para vocês, ano passado, por exemplo, que foi quando eu tive o primeiro acesso assim, a essa informação, é muito difícil, gente. É muito difícil de você imaginar assim, o que é uma organização digital e o que se difere para uma organização pós-digital. E o que a gente está falando, que é o Digital First, é justamente essas organizações pós-digitais. De maneira geral, eu já falei aqui, já falei em outros lugares, já falei no YouTube do RH Lab, no Instagram, enfim, que é como se a gente tivesse uma caixinha. Essa caixinha, ela é a organização. E aí você consegue, com toda a autonomia, entrar dentro dela, trabalhar nessa empresa e sair. Uma coisa que a gente percebe hoje, que é um modelo pós-digital, é a questão do blockchain. Porque o blockchain, eu não vou explicar o que é aqui, porque eu não tenho propriedade e eu acho muito complexo para explicar, inclusive. Mas o blockchain, ele facilita para que todo mundo de uma rede compreenda quais foram as modificações daquela rede. Então, não precisa ter alguém controlando quem tirou dinheiro, quem colocou dinheiro. Toda a rede, ela consegue compreender isso. Então, basicamente, a gente está pensando em modelos que conseguem também fazer isso. Só que quando a gente puxa essa responsabilidade para dentro do RH, a gente está falando do RH, ele conseguir trabalhar a cultura e trabalhar habilidades, trabalhar capacidades para que isso aconteça, que é o que a Rafa falou. Dentro do BP, a gente fala da maturidade organizacional justamente por conta disso, né? Então, se você for analisar, existem 2 eixos, onde um é a capacidade organizacional e o outro é a capacidade individual. Se a gente cresce esses 2 eixos, quer dizer que a gente está crescendo a maturidade organizacional. E quando a gente cresce a maturidade organizacional, a gente consegue também fazer novas estruturas organizacionais, a gente consegue pensar em novos modelos. E muito dos empecilhos hoje que a gente percebe dentro da pandemia, de pessoas tentando mudar produtos e mudar serviços, é justamente essa incapacidade, às vezes, que a gente tem de ser evoluído na vida, né, gente? Porque, vou te falar um negócio, eu levei um tapa do destino e falei assim, bora lá, Ludmila, precisamos evoluir nessa vida. Então, assim, estamos todo mundo trabalhando para isso. A Luíse falou para a gente escrever o nome dela, vou escrever aqui também. Lígia Zottini. Do Voicers. Do Voicers. Inclusive, a Lígia, ela gravou uma aula sobre economia soft pra gente dentro dos Virais, então é só você ficar ligado também, que é a nossa formação. Depois a gente fala sobre isso no final. Bem, então, para ser o mais didático possível, eu e Rafa, a gente resolveu trazer, então,
quais são os 3 pilares hoje de uma economia digitalizada e de um RH que quer ser digital first, tá? Ele foi uma tendência, inclusive, que a gente já se pautou nela desde o ano passado, inclusive a gente teve uma força dos nossos estudos aí, né, Rafa? Porque eu e Rafa, a gente, vamos para o digital, e a gente conseguiu fazer essa mudança de chave muito rápido antes da pandemia pegar a gente. E aí eu vou trazer esses 3 pilares para vocês e a gente vai passar por cada um deles. O primeiro deles é o Hyperspeed, o segundo, Hyperconnected, e o terceiro é o Hyperscale. Eu vou traduzir todos eles. O Hyperspeed, ou a hipervelocidade, é a capacidade do RH de criar e aprimorar serviços de experiências que sejam rápidas. Então, a gente vai pensar lá nos nossos processos. Meios que você hoje pode criar para acelerar, consequentemente, e aprimorar seus serviços. Provavelmente, a gente se deparou aí durante a pandemia com grandes dificuldades, porque às vezes tem desde o RH que recebe currículo em papel, e aí as pessoas não estão mais entregando o currículo, e aí está tendo toda aquela transição de currículo para o digital e a aceleração por conta disso, desde holerite em papel, que também está se tornando digital. Enfim, a gente está passando por uma disruptura da forma como a gente está documentando as coisas, da forma como a gente está aceitando os processos, né? Existe uma dualidade hoje que a gente fala, que é a questão da hedonomia e da ergonomia. A ergonomia, ela é a fuga da dor. E a hedonomia, ela é a busca do prazer. Todos nós, e isso é uma tendência dentro da personalização, a gente busca prazer. Então, não adianta mais a gente fazer um processo todo burocrático, sendo que existe uma lacuna ou existe algum atalho para ou algum líder pedir alguma coisa para você, ou você fazer isso de uma forma mais rápida. O objetivo é que a gente traga para dentro das nossas estruturas essa aceleração. Um exemplo disso, né, Rafa, é a questão, a gente atuou dentro de uma mudança de mapeamento de negócios de um RH, e eles tinham lá uma inteligência artificial que seria utilizada para suporte de toda uma rede de colaboradores, uma empresa bem grande. E eles não estavam utilizando essa inteligência artificial que era de ponta. E aí a gente foi questionar por conta disso, a gente percebeu alguns gaps. O primeiro deles, uma habilidade das próprias pessoas de poderem produzir todos os algoritmos por trás daquela inteligência artificial, aqueles scripts, e alguém para fomentar aquilo ali. Então, eles não estavam utilizando a inteligência artificial e acabou que o papel ganhou, né, Rafa? É isso. Então, por isso que a gente falou que a gente vai bater nessa tecla aqui o tempo todo, muitas vezes, e esse é um exemplo que a gente traz, mais um exemplo que a gente traz para demonstrar bem o que o RH deve fazer nesse processo, porque realmente é um processo, é uma caminhada do Digital First. Muitas vezes a gente começa pelo sistema, a gente começa pelo aplicativo, né? Como a gente deu o exemplo aqui do Uber, e a gente já acha que isso é a gente trazer o digital. E eu nem estou falando aqui em relação só ao cliente, estou falando aqui bem em relação a dentro da organização, que acaba sendo o nosso foco aqui, não que a gente não deva olhar para fora, né? A gente tem que estar sempre fazendo essa interdependência, mas a gente está trazendo um foco mais interno aqui neste momento. Então, a gente vai primeiro para o sistema, a gente vai primeiro para comprar, né, esse formato da inteligência artificial ou os aplicativos que vão nos ajudar, e foi muito isso que a gente fez nesse momento, né, da pandemia. Se a gente pensar, quando todo mundo foi obrigado a ir para casa, o que a gente fez? A gente foi para os sistemas. Então, peraí, o que eu tenho aqui dentro da minha organização? Eu tenho o Teams. Então, a gente vai utilizar o Teams. Não, a gente não usa nada. Nossa, a gente não tem nada para a gente fazer essa interação, porque a gente nunca achou que a gente fosse precisar usar isso. Então, a gente vai comprar um sistema. Ou a gente vai fazer uma assinatura de um aplicativo. E a gente simplesmente joga isso lá.
E o que começa a acontecer? A gente começa a ser mediado pela tecnologia, mas com o mesmo pensamento que a gente tinha. Então, a gente continua com a mesma quantidade de reuniões, que muitas vezes são improdutivas, sendo que aqui o online traz para a gente um outro cansaço mental diferente que a gente tem que respeitar, uma forma de se relacionar que ainda é muito analógica, né? Com muito controle. Então, a gente vê líderes com uma grande dificuldade de soltar dentro desse momento aqui do digital, de soltar, de dar autonomia, porque ele já não fazia isso antes, então não vai ser agora, né, que ele vai fazer. E o próprio RH, muitas vezes, num papel também de intermediação. Então, lembram que a gente falou que o Uber, ele fica ali entre o cliente e o motorista? Muitas vezes, a gente, RH, acaba também tomando essa posição. Nós também ficamos entre os colaboradores e a liderança. E a gente faz isso não é por maldade, não é porque a gente quer o mal, não. A gente faz isso com a melhor das intenções para ajudar. Mas a gente também acaba não confiando que isso vai acontecer. Seja porque a gente entende que esses líderes não estão preparados, que essas equipes não estão, ou muitas vezes o RH não está. Por isso que a gente diz que esse pilar, né, que a Lud está trazendo aqui para a gente agora, e ele, eu diria que é um dos pilares base, e ele sistematiza a forma como o RH vai atuar para ser um digital first, a gente precisa começar, gente, com essas pecinhas. Então, nesse momento foi necessário trazer o aplicativo? Ok, vamos trazer o aplicativo, vamos usar o aplicativo porque a gente precisa. Mas não parem as ações de desenvolvimento, que a gente vê que muitas organizações estão fazendo isso. Muitas organizações estão parando as suas ações de desenvolvimento porque, não, gente, espera voltar. Não, gente, espera acalmar. E aí, você não muda a cultura, você não muda a forma de pensar, você não muda o mindset, que é o dia de hoje, e o skill set, que é o dia de amanhã de habilidade. E você fica só no tool set, que é o nosso último dia. E aqui no Hacking a gente faz justamente o contrário. A gente quer começar com vocês pelo mindset, para vocês irem para o skill set, pensar, mudando essa mentalidade, o que eu tenho que fazer para aplicar na minha organização, e depois de aplicar o que eu preciso desenvolver de habilidades, o que eu tenho que usar de ferramentas para isso acontecer. Então, é o caminho contrário. Então, primeiro passo, gente, para um RH, trabalhar o Digital First nas suas organizações. Trabalhem modelos de cultura e trabalhem desenvolvimento. Principalmente desenvolvimento, porque se a gente trabalhar o desenvolvimento, a gente acaba chegando de alguma forma na cultura, tá? Então, acho que esse é um primeiro ponto bem importante para a gente analisar juntos, e sempre usando o nosso exemplo do Uber. Exatamente. E ele está totalmente relacionado ao ser o hiper rápido, né? Que é justamente essa capacidade que a gente tem de poder acelerar as coisas e fazer com que elas se tornem mais prazerosas possíveis, né? A gente não só chamou a Cris aqui para falar sobre a H-Restart justamente porque o onboarding é uma ferramenta que é extremamente possível de ser acelerada o desenvolvimento da capacidade individual das pessoas. A Rê trouxe um comentário aqui, Lud. Eu estava falando, não prestei atenção, gente. Estava aqui em flow com vocês. Foi o dela que você colocou aqui? O quê? O da Reproença. O comentário da Reproença. Foi o que você colocou aqui? Aham, foi. Então é verdade. É verdade. É porque ela falou aqui que eu estava aqui falando, eu vi que tinha um comentário aqui embaixo, mas eu não li. Eu estava totalmente focada na fala. Que ela falou que ela pensa que o RH quer ter 100% de certeza que está ok, e o mundo hoje pede que os processos sejam aperfeiçoados na vivência do dia a dia. E isso é bem legal da gente pensar, porque, ok, são coisas diferentes, mas uma coisa ajuda a outra. Por isso que a gente fala tanto do ágil hoje, né? Porque o ágil vai trazer justamente isso para a gente. Não é o ágil só da agilidade, mas é o ágil no sentido da gente fazer, testar e aplicar. Né, e não ficar planejando e tendo certeza que está tudo correto e não deixar, muitas vezes, a própria liderança tentar alguma coisa, porque se ele tentar vai dar errado e depois sou eu que vou ser culpado e vou ter que Percebam que é a nossa forma de pensar que muitas vezes também a gente puxa
por uma necessidade. Eu entendo que às vezes a gente tem essa necessidade dentro das organizações, mas a gente precisa se desvincular dessa necessidade. E por isso que é um modelo de pensar, nem que seja aos pouquinhos. Exatamente. Com certeza. Então, dando continuidade até o que a Rafa está falando, a gente vai falar sobre como que a gente se desvincula um pouquinho ao longo do dia a dia, que é através do nosso segundo pilar para se tornar digital first, que é o hiperconectado. O hiperconectado, ele fala da nossa capacidade de atuação distribuída, né? E se a gente está falando de distribuição do seu RH, provavelmente está vindo aí na sua cabeça controle, comando, controle, comando. Então, ao longo do tempo, né, a gente tem percebido, e muito mais agora durante a pandemia, que se a gente tem a capacidade de ampliar o nosso poder inovador de forma distribuída, a gente consegue também expandir os nossos serviços de forma que a organização ela esteja conectada e que a gente também possa contribuir para o nosso ecossistema. Até voltando um pouquinho na nossa formação de business partners, a gente fala justamente dos níveis de atuação de um BP. E o último nível de atuação do BP é na sociedade. E hoje a gente percebe uma atuação muito simples do RH, né? Muito da porta para dentro da organização. E olha lá, tem muitos RHs que, inclusive, têm a porta fechada da sua própria sala. E esse hiperconectado é justamente a forma como você vai conduzir a conexão entre as pessoas. A gente estava tendo uma mentoria com uma business partner e ela estava falando assim que durante a pandemia, os BPs que antes mal se falavam, porque cada um estava numa filial, numa unidade, num cenário completamente único ali, com problemas completamente personalizados, agora eles estavam fazendo uma grande troca e estava aumentando a comunicação entre eles. Porque agora eles estavam todos conectados. Tudo bem que a conexão, ela traz pra gente um pouco de opa, parece que eu já fiquei no computador demais, parece que eu preciso de um tempo, parece que eu preciso sair das redes. Mas, ao mesmo tempo, ela está alavancando muito a nossa forma de distribuição de serviços. E esse é o principal motivo da gente estar falando aqui para vocês. De que forma que você consegue distribuir os serviços dos RHs atualmente, né? E aí vem um assunto muito importante que é relacionado à economia low touch. Eu estava lendo um artigo da Ecos, que eles estavam falando assim que a economia low touch, que é a economia do baixo toque, ela está em alta, porque está fazendo a gente avaliar os nossos produtos e serviços. E aí eles levantam uma questão que é o seguinte, tudo aquilo que pode ser tocado, ou ele vai passar para o digital, ou ele vai ser reavaliado. Então, mostrando cada vez mais a fortaleza da digitalização dos nossos serviços. E aí eu faço até o questionamento com vocês. Qual era o tipo de serviço que vocês ofereciam? Eles eram muito presenciais? Eles eram aquela festa de aniversariante do endomarketing? O ovo de Páscoa que acabou de ser enviado para todo mundo? Ou ele já começou a atuar com podcasts, com vídeos online, com EAD? Fala aqui pra gente, o que vocês já estão atuando? E acho legal, quando enquanto o pessoal vai escrevendo aqui pra gente, a gente começa a ver exemplos tão legais acontecendo dentro das organizações que a gente fala, tá vendo, gente? Olha como é possível e olha como realmente é uma questão da gente se movimentar, porque durante muito tempo a gente tem falado isso, né, Lud? A gente tem batido bastante nessa tecla com os nossos mentorados e muitas vezes a gente vê uma certa resistência, mas olha, a minha liderança não vai aceitar isso, o meu diretor, o meu sócio, a minha organização não vai dar certo, as pessoas, elas não acessam, as pessoas não vão querer.
e agora a gente tem uma grande oportunidade. Então, como a Lud falou, né, um dos grandes objetivos da gente vir falar com vocês aqui hoje é porque do Digital First, não só porque ele é tendência, a gente não tem como correr disso, na verdade, já nem é só tendência mais, né, já é uma realidade, mas porque, gente, a gente tem uma grande oportunidade agora de realmente fazer isso, sabe? Não é que a gente vai deixar as outras coisas, não é que a gente vai ficar só no digital. Esse momento ele tem mostrado muito isso pra gente, que o só digital também não é uma realidade, né, pra gente. Nós somos humanos, a gente também gosta do estar junto, do estar conectado de outras formas. E isso ficou tão claro agora, porque todo mundo está sentindo falta, né? Seja de ver um amigo, seja de sair para algum lugar que você vai se reunir com pessoas. Então, não é ser só isso. A gente vai continuar com essa parte mais presencial, que a gente fala que vai ser quase que o gourmet, né? O digital é o que vai ser escalável, que acho que é o nosso próximo passo, e o presencial é o nosso gourmet. Mas a gente tem uma grande oportunidade de mostrar para as nossas organizações que nós podemos fazer ações muito legais, com muita criatividade dentro do online. E ações que muitas vezes, quando a gente virava e falava, poxa, mas eu não tenho recurso, eu não tenho financeiro para isso. E agora a gente vê que a gente tem como fazer ações que não vão ser tão caras, ações ou que vão ter um custo bem baixo mesmo, que vão atingir as pessoas, porque as pessoas elas tiveram que experimentar isso. E a partir do momento que elas experimentaram, a percepção delas sobre esse digital já se modificou. E é isso que a gente tem que pensar. Ok, podem ter pessoas que experimentaram e não gostaram? Pode. Vão ter pessoas que estão no seu contexto dentro de casa, num home office, que não é um home office, que não é o melhor ambiente, que não está no momento propício, que não está no momento adequado. Sim, mas ela experimentou. Ela aprendeu, ela teve que aprender a lidar com esse digital. Então, só dela aprender, a gente já tem uma grande oportunidade no RH de virar e falar assim, epa, vem aqui, vamos tentar transformar essa percepção, ou então, olha como isso daqui funciona. A gente abriu uma porta agora, gente, que a gente tem grandes oportunidades, e cabe a gente do RH aproveitar. E também a gente está ampliando a nossa forma de conexão, gente. Eu penso assim, porque antes a gente achava que conexão era troca presencial. E antes de estar aqui falando com vocês, eu estava conversando com a minha mãe e eu estava fazendo meu almoço, ela estava fazendo o almoço dela e a gente até uma cervejinha a gente tomou junto. Então, assim, são coisas que a minha mãe mora em Goiânia, eu moro em Brasília, já tem 8 anos. E de verdade, eu passava dias sem falar com a minha mãe. E hoje eu almoço com ela à distância. Então, é só a forma da gente... A nossa forma de comunicação, ela ampliou. É muito importante a gente estar falando sobre isso. A Camila, ela trouxe aqui a Dani, Daniela Longobuco. A gente pode dar exemplos dessa ação. Esse exemplo da minha mãe é justamente um deles. Os treinamentos online, gente, de verdade. Eu trabalho mais com produção de conteúdo e as meninas, a Rafa, ela tem uma pós que está totalmente digital. Então, eu estava vendo, assim, até eu dei aula para a Rafa no início do mês. E aí eu tô no grupo ainda e pude acompanhar a outra professora. Eu já vi o tanto que ela já progrediu online. Tipo, eu acho que... A turma, né? A turma, porque a nossa pós ela era presencial. E a gente também teve que fazer a mudança de chave, assim, gente, foi em uma semana, né? Em uma semana a gente colocou a aula para online. E a primeira aula online foi totalmente no aprendizado. E a turma também. E a Lud veio logo depois, né, como professora. Então, a turma estava aprendendo também a como se conectar, a como aprender a lidar ali. E a gente vê agora, como já está nessa terceira disciplina online, até a conexão da turma, o aprendizado e a forma como os professores também se colocam já é completamente diferente. É impressionante como a gente aprende e a gente se apropria disso quando a gente precisa, né? E eu ainda acho, gente, que a hiperconexão, ela está fazendo com que as pessoas elas desenvolvam e se mostrem
mais com relação às habilidades que elas possuem. Um outro exemplo da pós da Rafa é porque eu falei de futurismo, né, gente? Vamos dar um desconto, que é um assunto super denso, você já tem ali que puxar todo mundo, mudança de pensamento. A Cris, que deu treinamento e desenvolvimento, gente, a apresentação foi um TikTok, sério. E aí eu pude conhecer os alunos que eu dei aula. E eu já comecei a gerar insights. Eu falei, nossa, se eu desse a aula agora depois dela, seria totalmente diferente. Porque acaba que o conectado, ele favorece com que você possa expressar as suas habilidades para o mundo. Muito que antes a gente acaba se limitando por conta da própria cultura da organização, né, Rafa? É isso. E são ações simples, Daniela. Daniela perguntou aqui pra gente, né? Alguns exemplos dessas empresas de assuntos legais que a gente tem visto, de iniciativas. Eu vi uma empresa que fez um filtro no Instagram e tá a maior diversão, assim, as pessoas, elas entram na reunião e elas já colocam o filtro, né, para já ficar brincando ali. É uma forma de conexão que às vezes pode parecer boba, mas, poxa, é como se você pensar bem, é como se você estivesse vestindo a camisa da empresa. Olha a força que isso tem. Sim. Né? Porque tá dentro do digital, mas você tá vendo a sua imagem com a logo da empresa ou com o chapéuzinho aqui da empresa, é como se você estivesse vestindo a camisa. A gente vê outras ações mais simples de conexão mesmo, de, por exemplo, no começo de uma reunião, de pedir para mostrar, gente, como é que está o ambiente de vocês, né? O que está acontecendo, ou então fazer pequenos jogos. A gente tem visto também as organizações fazerem isso no começo de algumas reuniões mais leves, ou uma vez por semana, naquelas reuniões que não são necessariamente de trabalho, né? De tarefa, aquelas reuniões que são para checkpoints mesmo ali de como que a equipe está, de fazer pequenos jogos, então, por exemplo, jogos com objetos de cores, né? De pegar alguma coisa que tem alguma cor aqui no seu ambiente, cada um tem que trazer até a hora que você fecha e ninguém mais, uma pessoa só ganhou porque pegou mais rápido. Então, são umas coisinhas, assim, pequenas que a gente tem visto que as empresas têm feito e que tem gerado muita conexão. Tem empresas que não têm orçamento, por exemplo, para mandar o ovo de Páscoa para casa das pessoas, não tem orçamento, muitas vezes, né, para fazer uma lembrancinha. Aquelas que têm, eu acho que é maravilhoso, é um cuidado, né, é o físico, mas é aquilo que a gente falou, digital first não é digital only. Então, tem que ter essa diferenciação. Agora, aquelas que não têm, conseguiram fazer ações muito legais também, muito aqui, ó, no online. Né? Então, quem sabe fazer o que a gente viu na Páscoa, fazer um concurso de desenho. Eu vi uma empresa fazendo isso, um concurso de desenho dos filhos, né? Em relação com o tema de Páscoa. E aí cada colaborador tinha que mandar o seu desenho, tinha um mural digital com todos os desenhos para ser selecionado e ser premiado. Então, tá vendo como, assim, se a gente sai um pouco, são pequenas ações como essa, Daniela, que a gente tem visto e que tem feito toda essa diferença. São ações que são online, são, né, totalmente aqui no ambiente, mas é muito possível. Sim. E até a Cris comentou aqui, gente, a professora é a Cris, tá? A que pediu o TikTok é exatamente isso daqui. E deixa eu falar uma coisa sobre o TikTok, gente. Foi a primeira vez que eu usei TikTok. Eu nunca tinha usado o TikTok. Eu fui desafiada por conta da Cris. E no começo, olha só, a gente se acha super digital, né? No começo eu fiquei perdidaça no aplicativo. Eu tive que ir pro Google e colocar como fazer isso no TikTok. É engraçado, como a gente tem que sair realmente da caixinha, né? É muito engraçado. Não, eu mandei muito mal no TikTok, já melhorei. Como é que é o meu TikTok? Eu não sei nem o login, mas me procurem lá, Lud Pimenta, eu faço com meu filho umas besteiras lá. Meu filho é melhor do que eu, inclusive. Bem, a Ana, ela pediu pra gente comentar sobre como trazer esse digital first para a indústria, onde as pessoas elas não estão conectadas o tempo todo. Eu acho que faz todo sentido a gente trazer o terceiro pilar para a gente entrar nesse assunto, que é justamente, deixa eu escrever aqui, que é o hyperscale, que é a escalabilidade. Deixa eu anotar aqui.
dentro hoje da inovação, escalabilidade. Dentro da inovação hoje, a gente tem um termo que chama escalabilidade, que basicamente é a gente fazer nos próximos 4 anos o equivalente ao que a gente fez em 40 anos. Então, se você for olhar uma linha, a gente teve um crescimento tão exponencial que nem se compara. É como dar a volta ao mundo em 7 dias, alguma coisa desse tipo. Então, quando a gente está falando em escalabilidade, quer dizer que nós estamos hiperconectados, a gente está hiperacelerado e a gente está fazendo com que todo mundo que está distribuído receba os nossos serviços. Ou seja, a gente entra num outro ponto que é relacionado à qualidade do nosso serviço. Hoje, principalmente, a gente, dentro do RH Lab, a gente trabalha muito com um termo que se chama HR as a Service, que é o RH como um prestador de serviço. Ele já é um prestador de serviço, mas e se ele fosse um Uber dentro da organização? Que poder ele teria? O que você pensaria? E aí, para Ana, que perguntou, né, como levar isso para as indústrias, é justamente colocar a cabeça para pensar para que os seus serviços de RH, ele consiga, de forma rápida e distribuída, chegar de uma forma qualitativa para todas essas pessoas. A gente compreende hoje que, em termos de produto, em termos de prestação de serviço, não é todo mundo que está trabalhando, e aí vai para aquela questão da economia do low touch. Muitas empresas vão parar de existir a partir desse momento? Pode ser que sim. A gente está, por exemplo, e a gente até vai trazer esse tema para vocês, vou deixar a Rafa falar mais sobre ele, que é com relação ao Zoom, que ele está tendo uma capacidade exponencial de melhorar todas as suas qualidades, inclusive ultrapassando aí lucros de companhias aéreas. E aí a gente vai para um outro lado, né, que a gente não está usando avião. Tem até medo de entrar no avião depois disso, que eles estão tão parados. Eu já tenho medo de avião. E antes de eu entrar nessa questão do Zoom, que também é super interessante, Ana, eu acho que o seu desafio com as pessoas de fábrica, né, que muitas fábricas não pararam, e essas pessoas são pessoas que muitas vezes elas não têm como estar com o celular ali, né, nem pode naquele ambiente fabril, elas têm que estar com ele afastado, ou elas vão ter contato com um meio mais digital mesmo, uma vez por dia, ou não é todo mundo que tem um computador, e olhe lá, tem empresas que essas pessoas nem e-mail têm, né? Hoje a gente começa a mudar um pouquinho essa realidade, mas até muito pouco tempo a gente via pessoas que, não só de fábrica, inclusive, do varejo, né, que estão em lojas, que estão ali no dia a dia com o cliente, que até pouco tempo atrás, a empresa não via nem necessidade dele ter um e-mail, porque falava, ele fica ali o dia todo, ele vai ter acesso somente ao sistema de venda da empresa, o que precisar o gerente passa para ele, né, que muitas vezes a gente vê essa realidade no varejo, e pronto, não tem necessidade. E aí as coisas começaram a se modificar, né, então, mesmo a gente tendo que ter alguns cuidados, e tem cuidados inclusive jurídicos com isso, da gente não utilizar redes sociais, não utilizar o e-mail em momentos que não são momentos propícios, a gente pode pensar em algumas ações para esses ambientes em que as pessoas não têm esse acesso. Então, quem sabe, não tem como ter um celular para todo mundo, mas será que eu posso mandar uma mensagem para essa pessoa no momento de trabalho? Ele terminou ali o horário de trabalho, ele vai olhar aquilo ali rapidinho como uma forma de conectar e da mensagem chegar diretamente para ele, não chegar somente pelo líder. Não que tenha problema chegar pelo líder, mas às vezes as pessoas se sentem conectadas quando a mensagem chega para ela, né? Ou será que dentro de uma loja, será que eu tenho como ter um ambiente em que a pessoa possa, em determinado momento, sentar ali e responder alguma coisa, ver uma mensagem, ou até assistir algum vídeo que seja importante, né, para ele naquele momento, mesmo que naquele ambiente não tenha como ter um computador para cada um, ou ele não possa ficar com o celular o tempo todo, porque ele tem o processo de venda dele.
mas a gente começar a pensar como a gente pode começar a introduzir isso dentro da rotina, nem que sejam pequenos passos. Às vezes a gente quer comparar o nosso ambiente com ambientes super digitalizados ou ambientes em que isso seja possível. Então, pense em uma situação em que você possa fazer pequeno, sabe? Com pequenos passos, mas que vai introduzindo isso até, quem sabe, você conseguir, de alguma forma, trazer algo maior para esse ambiente. Mas comecem, gente, comecem nem que seja pequeno. E aí vem essa questão da escala, né? Do nosso exemplo do Zoom. Que a gente vê que foi bem isso mesmo, essa agilidade, essa facilidade de pensar no diferente e de mudar de uma forma muito rápida. O Zoom, na primeira semana, eu sempre usei o Zoom, tá? Para atendimentos online, para mentorias, para processos de coaching. Então, já tem pelo menos uns 2 anos. E pela primeira vez, o Zoom tinha começado a dar problema para mim. Na primeira semana em que começou a pandemia. Até então, ele nunca tinha dado problema. Justamente porque eles não estavam dando conta da sobrecarga na nuvem deles. Então, eles não estavam dando conta de, por exemplo, baixar a gravação, uma série de questões. E a gente teve, inclusive, questões de segurança. A gente começou a ter empresas disseminando informações na rede. Eu recebi de várias pessoas o WhatsApp falando para a gente não utilizar o Zoom porque ele estava com problema de segurança e a gente poderia ter o nosso computador acessado via Zoom. E aí, muito rapidamente, lembro que foi questão de uma semana, eles fizeram toda uma reconfiguração no sistema deles para conseguir ajustar esses problemas de segurança, mudaram a forma de se comunicar com o cliente. Eu comecei a receber muito mais e-mails do Zoom, informando o que eles estavam fazendo, e isso é bem legal. Toda vez que eu abria o aplicativo, aparecia uma mensagem para mim: novidades dessa semana para te ajudar neste momento. O que o Zoom está fazendo por você neste momento? O que o nosso aplicativo tem de novo? Era a primeira coisa que eu via. E eles conseguiram se reposicionar no momento que eles poderiam ter perdido muito o mercado. Porque se as empresas não confiavam de fazer, e eu comecei a ter clientes que começaram a falar: Rafa, não vou usar o Zoom, porque me falaram que está dando problema. E aí eu falava: não, já foi corrigido, pode entrar. Então ele ganha a sua confiança de uma outra forma, e ele ganhou em escala, uma escala enorme, as pessoas começaram a usar muito mais. Só que o que ele fez também, nesse momento, nessa uma semana, e olha como é rápido, nessa uma semana que ele teve aí de instabilidade, a gente começou a migrar para outros locais. Então a gente começou a usar o Google, a gente começou a usar o Meet, a gente começou a usar o Teams. Quer dizer, as organizações já usam mais o Teams, né? Mas a gente começou a buscar alternativas, e esses outros também se fortaleceram. E a gente ganhou em escala de uma forma muito maior para nós enquanto usuários. Então a gente ganhou mais opções, as outras empresas também começaram a melhorar os seus sistemas, então a gente ampliou isso. E é isso que a gente precisa pensar enquanto RH. Como a gente pode ampliar isso de uma forma que seja rápida, simples, efetiva e colaborativa, né? Então, será que a gente também não pode se juntar com outros RHs ou com outras áreas para a gente ter iniciativas que a gente ganhe em escala, né? Então, esse é um ponto para a gente pensar no digital. Acho que esse é um ponto bem importante. Então, ver o que a Ana está trazendo para a gente. Entendo que há ambientes e segmentos em que convivemos com várias gerações, o que algumas vezes dificulta, mas não impossibilita que nós tornemos mais digitais. É isso. E a gente sabe mesmo que alguns ambientes fabris, ou então até alguns processos, como eu digo mesmo, o próprio varejo, trazem esse desafio para a gente. Mas começa com uma ação pequena. Não precisa começar do grande. Começa pequenininho até essas pessoas irem acostumando e quem sabe, criando a cultura. Isso. Inclusive, a gente fez uma ferramenta chamada Matriz de Mudança Geracional, que a gente leva em consideração justamente isso, de que forma a gente cria cuidado para que todas as gerações elas consigam ser contempladas nessa novidade que está sendo para todo mundo, né? Não só para os nativos digitais, porque o que a gente tem percebido é que os nativos digitais eles estão querendo sair das redes. E os que não são nativos digitais estão querendo entrar, então tá tendo essa dualidade aí. A gente tem que levar isso com tudo. E eu acho que faz sentido o que a Débora acabou de escrever aqui também. Ela tá perguntando qual a ideia da gente sobre como será o emocional das pessoas com relação a essa forma de viver hiperconectado. Sei que tem muitas vantagens, mas como lidar com os pontos a melhorar?
Olha, eu acho que a gente ainda está descobrindo qual vai ser o equilíbrio entre estar conectado ou não, sabe? Não sei te dizer isso com muita clareza, porque eu tenho vivido tantos desafios aqui em casa, com escola dos filhos. Muitas vezes eu e Rafa, a gente está trabalhando muito mais do que a gente estava trabalhando antes. A gente está, assim, assoberbada. Essa semana tá super densa pra gente. Então, eu acho que o emocional, eu não sei como é que ele vai estar. Eu só sei que ele está aqui e agora, e ele precisa de cuidado. Essa é a dica que eu dou para vocês. E eu acho que, gente, de novo, eu sei que eu falo muito de oportunidade, mas é porque eu realmente acho, eu acredito isso do fundo do coração. A gente, no RH, a gente acaba tendo uma oportunidade de lidar com esse emocional de uma forma diferente dentro das organizações. Muitas vezes a gente era visto, e eu achei isso muito legal, essa colocação do Murilo Gun, que ele falou assim, poxa, antes a gente falava que esses programas de desenvolvimento ou de cuidado das pessoas, lá vem o RH com Abraçar Árvore, né? E hoje em dia o Abraçar Árvore ele se tornou uma coisa super legal. Inclusive, o dia do abraço, a gente viu várias pessoas abraçando árvores. Mas, pensando nesse ponto... Eu não abracei árvore, que pena. Deu um aqui do lado. Mas, pensando nesse ponto do emocional e desse cuidado, a gente começa a ter entradas bem importantes nas organizações, porque as pessoas estão percebendo essa necessidade. Ela já existe, há muito tempo, né? Eu sou psicóloga, então, assim, para mim é uma coisa que eu ouço, que eu vejo há muito tempo, a gente tenta sensibilizar, mas nem todo mundo estava preparado. E hoje a gente vê essa necessidade quase que assim, a flor da pele, e isso facilita para as organizações. E a gente já começa a ver aplicativos sendo utilizados dentro das organizações de uma forma, por exemplo, aplicativos de meditação, aplicativos de atendimento, inclusive, de apoio emocional para este momento, sendo contratados e sendo utilizados dentro das organizações como uma forma de apoio. Não são todas ainda, sabemos disso, temos um longo caminho. Oi? Mudança de benefício, teve organizações que mudou o Vale Transporte como um Vale Terapia, achei super, super legal. Isso, então, testem, gente, comecem a buscar, porque eu acho que a gente está num momento propício para isso, de cuidar, e de inclusive ter aplicativos mesmo que olham para esse lado, aplicativos de atendimento, aplicativos de meditação, aplicativos de exercícios mesmo mentais, e a gente tem uma abertura maior agora para a gente inserir esses pontos, então eu acredito muito nisso, que se a gente souber aproveitar, a gente vai conseguir levar este lado emocional para um lado mais de cuidado que a gente sempre falou, né? Então, é minha percepção. A gente já fechou, tá, gente, o Digital First, então a gente já tá nessa parte de perguntas também, a gente até ultrapassou um pouquinho o tempo, mas a gente vai dar mais 5 minutinhos aí para vocês fazerem perguntas pra gente. A Jéssica tá perguntando quais ferramentas digitais para treinamento online e e-learning a gente indica, considerando o público heterogêneo e todas as outras gerações, né? Jéssica, tem uma tendência que é a questão das mini tecnologias, onde elas se conectam. Cada vez mais a gente tem hoje ferramentas que se conectam umas com as outras. Por exemplo, o Facebook, ele comprou o Instagram. Então, se eu quiser fazer uma postagem hoje no Instagram, eu posso entrar lá no estúdio de criação do Facebook e criar uma postagem para o Instagram. O ideal é que você busque, dentro da sua capacidade e tudo mais, ferramentas que possam fazer um conjuntinho de uma educação online para vocês. Existem algumas ferramentas hoje que a gente utiliza para e-learning, mas é sempre nesse formato. Então, por exemplo, a gente trabalha com ClickPages, Click Members, né, que é a plataforma online para membros dos BPs Virais e do RH 2020, mas ele está integrado com o Telegram. Então, a gente trabalha muito etapas menores de aprendizagem por meio do Telegram. A gente produz podcast, vídeos online, né, então, assim, as ferramentas, elas vão mudando. Isso.
A Daniela trouxe aqui que a Unilever, dentro daquele assunto da questão do psicológico, né, está disponibilizando um canal de apoio psicológico. Eu tenho visto outras empresas também disponibilizando, gente. Isso tá bem legal. Não são todas, mas da gente ver assim, uma parte fazendo isso já eu acho que a gente já tem que comemorar, agarrar isso e continuar. Exatamente. A gente está usando, por exemplo, nesse momento, voltando aqui do e-learning, o StreamYard, para fazer transmissão ao vivo. Dá para fazer pelo LinkedIn, pelo YouTube e por canais próprios de servidores. Quer ler a da Rebeca, amiga? A da Rebeca. Então, a necessidade de interação online nas empresas já existia, porém agora ela foi obrigatória que isso acontecesse. Como vocês acham que vai ser daqui para frente? O online continuará forte? Olha, eu acho que ainda é um paradoxo bem interessante, e até postei isso outro dia lá na Pós, porque eu peguei o mesmo veículo de comunicação que trouxe uma reportagem falando que as pessoas estavam adorando o home office, o teletrabalho, né, pensando numa perspectiva mais ampla, e esse mesmo veículo trouxe, assim, uma semana depois, uma outra reportagem falando que as pessoas tinham pessoas não se adaptando e que não sabia como isso ia continuar. Então, eu vejo empresas que já estão falando que vão continuar nesse online, seja em treinamento, seja teletrabalho, seja processo de desenvolvimento ou interações, né, de forma full daqui até 2021. Então, não só grandes empresas, mas outras empresas aqui do nosso dia a dia, algumas que já estavam um pouco mais estruturadas nesse processo, já estão se colocando nessa perspectiva. Outras a gente vê que realmente não, que estão somente aguardando passar para voltar para o seu dia a dia. E a gente vê outras empresas trazendo para a gente algumas novas perspectivas, como, por exemplo, poxa, não vou mais precisar viajar tanto, não vou mais precisar me deslocar entre locais de reuniões. Então, a gente ainda vê uma heterogeneidade bem grande no mercado em relação a isso. Mas eu, pessoalmente, acho que hoje a gente compartilha da mesma visão. Eu acho que sim, o online, ele vai continuar, de alguma forma, ele vai estar maior do que ele já era. Ele pode não estar full, né? Pode não estar o tempo todo, mas ele vai sim estar maior do que ele já era, seja para reduzir deslocamento entre reuniões, seja para reduzir trabalhos, e isso vai ter um impacto, viagem de trabalho, isso vai ter um impacto grande na nossa economia, para as empresas, né, de aviação, ou seja mesmo para desenvolvimentos e treinamentos, que quantas vezes eu e Lúdia, a gente já não foi contratada, e a gente perguntava, nossa, mas tem pessoas do Brasil inteiro, a gente não pode fazer essa parte online, não. A gente vai precisar ver um jeito de trazer essas pessoas para cá ou de vocês irem para lá. E eu acredito muito que agora isso vai mudar. Pode não ser total, pode não ser 100%, a gente pode ser que tenha um módulo presencial, um fechamento, uma abertura, e o restante online. Então, eu acredito que o online ele vai aumentar. Ele pode não ficar total, mas ele vai aumentar. Com certeza. E aí, respondendo aí a pergunta da Rê, que é se vai continuar com trabalho em home office, com certeza. Já tem muitas empresas que já estão fazendo todo o seu plano de retomada baseado no home office. As mudanças, aquelas que estão já fazendo mudança de produtos e serviços também. Algumas vai ser um pouco mais demorado, mas assim, só a gente deve ficar, gente, com os requisitos da pandemia até 2022. Então, até em 2022, a gente ainda vai ter essa cautela de colocar as pessoas em risco em home office e tudo mais. Últimas perguntas. Deixa eu só fazer um comentário, porque eu achei o máximo aqui, eu super concordo. A Débora trouxe a questão de ser ótima abraçar árvore, e eu também acho, eu sou super a favor, viu? É verdade, eu sou mesmo. É porque a gente era na verdade, como é que fala? As pessoas estereotipavam o RH por isso. Mas eu sou super a favor. Era. E a gente trouxe aqui numa perspectiva positiva, de que a gente acha que agora as pessoas vão entender que essa humanização, ou até esse contato mesmo, quantas vezes a gente não propunha um treinamento mais aberto, um treinamento, né, mais com contato com a natureza, e as pessoas falavam, lá vem essas pessoas. Eu super concordo com você, que é excelente. Vamos fazer uma árvore digital, gente. A gente vai abraçar todo mundo.
A Letícia perguntou aqui como que a gente pode fazer exercícios de fixação durante os treinamentos online, mesmo ao vivo. Eu e a Rafa, a gente não fez para esse, tá? Foi uma falha nossa, mas eu e Rafa, toda palestra, todo treinamento que a gente dá pelo menos um framezinho onde você vai escrevendo. Então, sim, isso vai muito da pessoa que está dando a palestra, mas eu indicaria pelo menos 3 pilares. O que você aprendeu, como colocar em prática aquilo que você aprendeu e o que aquilo agregou para a sua vida. Porque muitas vezes a gente vai no automático, vendo um monte de live na televisão, no Instagram, e não faz o menor sentido, sabe? Então, eu acho que mais importante do que você ver é você gerar conexão daquilo que você viu com aquilo que você vive. E tem também alguns aplicativos, né, Lud? Assim, é como a gente falou, o aplicativo é a última opção. A gente começa pela mentalidade, passando aí pelos pilares que a Lud trouxe, e você pode usar isso no formato de aplicativo. Então, por exemplo, o Zoom tem enquetes hoje em dia. A gente usa as enquetes do Zoom para fazer exercícios de fixação durante os momentos de interação. A gente tem o Mentimeter, que também é um outro aplicativo que você pode utilizar ali na hora. A gente tem o Mural, que as pessoas podem acessar e colocar informações. Tem uma série de hoje aplicativos que a gente pode usar, projeta aqui no online, cada um está com o seu celular aqui junto e vai respondendo e vai aparecendo aqui na tela para todo mundo. Então, é uma ótima forma de fazer e todos eles têm formato gratuito. Exatamente. Bem, é isso. A Vani, ela falou, vocês acham que utilizando muitas ferramentas online não pode gerar um sentimento de distanciamento do RH e da operação? Acho que depende do como. E do propósito, gente. Que você deixa claro. Uma ferramenta, gente, ela vai causar distanciamento, seja presencial ou online. Vai depender de como que você vai fazer isso. E aqui a gente indica que seja o mais humano possível. Na verdade, é um excelente momento para você criar conexão, na verdade. É isso, gente. A Rebeca está dando aqui um comentário que algumas vezes vai aderir a algumas mudanças que eles perceberam que são possíveis com tudo isso. É uma grande empresa que já informou algumas vezes que vai aderir a algumas mudanças que eles perceberam que são possíveis. Exatamente, a gente está percebendo que muitas coisas elas estão se tornando possíveis nesse novo mundo que está surgindo aí. E novas oportunidades para todos nós, né, gente? Isso mesmo. Que bom, gente, que bom que a gente conseguiu contribuir. Bem, pessoal, então é isso. Finalizando, então, a nossa primeira palestra do Hacking HR. A gente colocou aqui as nossas redes, então siga a gente. Eu sou a Lud do RH Lab e a Rafa da Skipo. E a gente tem 2 projetos juntas, que é o RH 2020, que é o @RH2020.me, que é justamente com foco em requalificação de profissionais de RH. E os BPs virais, que a gente está com vagas abertas ainda, que é a formação de Business Partner. Vocês perguntaram aqui onde ter acesso à matriz geracional. Por enquanto, é só para quem está na turma dos BPs virais. Então, se você tiver realmente interesse, além disso, a gente dá um toolkit gigantesco de ferramentas para você praticar aí e aplicar na sua atuação enquanto BP. E é isso. É isso. E entrem lá nas nossas redes, gente. A gente realmente gosta muito de compartilhar, de interagir. O RH Lab sempre está com cursos novos, né? Tem um Gamifica que está aí a todo vapor e já vai começar de novo. Vai aqui no YouTube, inclusive. Tá aqui, é só vocês acessarem a rede do YouTube. A Skipo também, skipo.co, a gente está com bastante conteúdo legal. Tem um treinamento aberto agora, inclusive, para equipes ágeis. Então, quem tiver interesse, corre lá, que a gente ainda tem algumas vagas. Exatamente. Equipes ágeis também é um assunto super importante nesse momento. Camila, a gente vai deixar esse conteúdo, por enquanto, liberado sim, tá? Provavelmente a gente vai deixar até sexta-feira, que é o último dia, e depois a gente vai ver como é que a gente vai distribuir isso de uma forma melhor. Mas a gente está prezando por esse controle nesse momento, porque é uma linha de raciocínio. Então, é como se vocês estivessem fazendo
realmente um treinamento. Então, hoje vocês vão fechar o módulo Mindset, amanhã vocês vão fechar Skill Set, e sexta-feira vocês vão fechar Toolset, que é quando a gente vai trazer ferramentas. Então, até para prezar pelo aprendizado de vocês. Isso mesmo. E hoje a gente tem ainda mais uma com as meninas às 17 horas para esse novo normal. Às 20 horas, eu e Lud voltamos para falar do tema confiança, que a gente já deu uma brechinha aqui para vocês, então a gente só deixou o gostinho aqui para vocês, e no final do dia a gente retoma esse tema e aprofunda também. Exatamente. E 8 horas hoje é com a Lígia Baca, gestora de pessoas da Stefanini, e a Milena, que é executiva global de diversidade e talentos da Vale, gente. Tá imperdível. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Vocês fiquem bem, fiquem em casa e até o nosso próximo bate-papo. Beijos.